Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a ressonância harmônica e sobre os meus resultados, né? O início da ressonância e até o dia de hoje. Eu tô na nona onda. Recentemente eu tenho pedido a minha onda e aí eu gostaria de falar, né, sobre os resultados, que é algo que eu ainda não falei. Eu sou a Alana, eu sou facilitadora de consciência, sou facilitadora de barras de axis, praticante de facelift energético e sou fisioterapeuta. Sou especialista em gerontologia. Então, gente, eu vou começando falando sobre o início da ressonância. Então, assim, eu não lembro muito bem agora quando foi que eu pedi a primeira onda. Cada onda da ressonância, ela dura 90 dias, né? A ressonância, a gente não é autorizado a falar, né, muito sobre ela. Eu vou falar apenas dos meus resultados. Se alguém quiser saber mais informações, né? Eu até falei num primeiro vídeo lá do Expande Consciência, que é o meu canal do YouTube, que tem que entrar no site do professor Hélio Couto, né? E lá tem todas as informações. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui, né? Do meu ponto de vista, né? Do que é a ressonância. Então, são ondas de informação que a gente recebe, né? E a gente recebe elas a cada 90 dias, como eu falei, se a gente quiser pedir, né, a cada 90 dias, então você recebe aquelas informações, você faz os pedidos que você quer, e aí o professor Hélio Couto, ele envia, né, pra gente as ondas de informação. E aí, quando eu comecei a fazer a ressonância, né, se eu não me engano foi depois da pandemia, né, em 2020, acho que foi em 2021, que foi quando eu pedi a minha primeira onda. Então, assim, a onda, desde a primeira vez, né, não sei para quem vai ouvir o vídeo e para quem faz ressonância harmônica, né, já sabe como que, né, a gente sente, né, não sei se é todo mundo, mas todas as ondas que eu pedi, eu sempre senti, e principalmente no primeiro dia, né, a onda entrando no topo da cabeça, sempre e vem aquela energia. Então, a minha primeira onda, eu lembro que eu pedi mais ou menos no mês de janeiro, final de janeiro para fevereiro. Foi um mês que eu viajei, né? Eu fui para minha terra natal. Aliás, vim, eu tô aqui hoje. E aí, a primeira, eu tinha pedido, um dos pedidos que eu tinha feito era em relação ao corpo, né? Acho que corpo magro, algo assim. E eu lembro que logo após que eu senti a onda, o meu corpo, eu senti uma energia muito forte. E em 2 dias, né, em 2, 3 dias que eu estava, né, recebendo a onda, o meu corpo, ele perdeu muito líquido, né? Até então eu tava um pouco acima do peso. Eu fazia umas bioquinésias, eu ouvia bioquinese de emagrecimento. E mais com a onda foi quando eu percebi o efeito muito rápido. Então, mais ou menos nesse período de 2 a 3 dias, eu comecei a perder muito líquido, né? Muito, assim, eu não vou dizer que é peso, né? Mas eu senti, assim, meu corpo como se ele tivesse tirado toda a inflamação, todo o inchaço que tava. Foi um efeito, assim, muito interessante que eu senti, que é algo... Por que eu tô falando isso? Porque algumas roupas que eu não usava, eu já serviam para mim nesse período. Então, eu senti isso. E aí, nas primeiras ondas, né, é, assim, a gente sente, né, como algo diferente, só que
no meu ponto de vista, foi o que eu senti, né? A gente sente como se fosse uma mágica, a gente fica esperando algo mágico acontecer, né? Nós não temos muita noção do que é, mesmo assistindo o Caminho das Palestras, que é um conjunto de vídeos que a gente vê, muitos vídeos, para a gente compreender sobre a mecânica quântica, né? Compreender sobre a ressonância, né? Como que funciona a questão de você co-criar. Ainda assim, quando a gente recebe as primeiras ondas, é bastante novo, a gente não sabe exatamente como funciona. E eu, pelo menos, tive esse ponto de vista de que a gente fica esperando algo mágico, né? E aí, eu já era espírita, né, na época, eu já fazia anos, né, alguns anos que eu frequentava a casa espírita, então eu fiz, né, toda a escola, né, os estudos que a gente faz, que a gente aprende, e eu já conhecia, assim, da espiritualidade, eu já conhecia algumas coisas das leis do universo, só que com a ressonância, veio mais forte esse conhecimento, porque a gente recebe aquelas ondas de informação que entra, né, no professor Hélio Couto, ele explica, ele entra pelos microtúbulos, né, do nosso cérebro e toma conta das nossas, né, das nossas células, do nosso campo eletromagnético. E o que acontece, né, ao longo das ondas, né, que a gente vai pedindo, eu tive os resultados, né, da primeira, que normalmente, assim, que é um pedido bastante solicitado, que é a fusão com o todo, né, a gente entrar na frequência do todo, e só que no meu caso, né, pode ser que alguém, né, tenha tido diferente, a minha resistência embora eu já tivesse um conhecimento, né, gente, que às vezes a gente pensa, eu tenho conhecimento, né, eu já sei como que para mim vai ser mais fácil, só que é uma coisa totalmente diferente, não tem limites para expandir. Então, quando chega aquela informação, a gente tem uma resistência, né? Mesmo conhecendo. Eu tinha esse ponto de vista de que se a gente conhecesse já, né, sobre a espiritualidade, seria mais fácil. Mas nem sempre, né? Nós temos uma resistência até inconsciente, né? A gente pensa que não tá tendo, mas tem. Então, ao longo das ondas, eu fui tendo alguns resultados, principalmente resultados internos, assim, de comportamento, de mudança, né? De mentalidade, bastante coisa. E eu tive poucos resultados materiais, né? Que o professor fala que a gente pede, normalmente a gente pede casa, carro, apartamento, várias coisas, né? Ele fala até da fazenda de gado, mas a ressonância, ela é uma ferramenta, ele deixa bem claro que é uma ferramenta de iluminação espiritual, né? Pra gente expandir a nossa consciência e chegar na iluminação, que é com a fusão do todo, ou seja, entrar na frequência do todo, que é a consciência divina, que é a fonte divina. Então, e eu senti muito essa resistência, né, para manifestar coisas materiais. Então, eu fui manifestando bastante coisa interna, comportamentos, e de conhecimento também. Eu penso assim, o meu ponto de vista, eu tive uma expansão muito grande de conhecimento, né, das coisas que a gente quer aprender, dos livros, né, das informações que a gente quer. E aí eu tinha, mesmo nesse aprendizado do comportamento, eu percebi que as nossas crenças, né, mesmo as coisas comportamentais, né, as nossas crenças, elas limitam muito, com certeza. Isso, assim, não é nem, não, a gente nem discute.
porque para que a gente colapse, né, a função de onda, né, que é a escolha, que é ali aquele momento onde a gente faz a escolha, né, que o professor explica, né, ele explica o experimento da dupla fenda, né, que a gente escolhe, nós somos o observador, né, que a gente vai escolher entre onda e partícula, né, que o elétron ele se comporta das duas formas, dependendo da forma como a gente escolhe. Aí, só que as nossas crenças, né, ele fala, se você criou e se você tem um pensamento de dúvida, você vai descriar. E o que é esse pensamento de dúvida, né, no meu ponto de vista? As nossas crenças. As nossas crenças interferem muito, muito mesmo, tanto para bem, né, tanto para algo positivo como para negativo. Mas a gente percebe que mesmo as coisas que a gente quer manifestar no comportamento, né, muitas vezes nós queremos mudar, né, entrar num outro lugar, né, de consciência, de comportamento, de atitude, mas as nossas crenças estão sempre chamando a gente para trás, para voltar atrás. E quando isso acontece, nós colocamos o pé no freio, né? Que é o que o professor fala. Nós pisamos no freio por várias crenças, né? Principalmente de medo, de não merecimento. Eu percebi as nossas crenças muito do nosso sistema familiar também, né? Porque cada um de nós tem uma história, né? Cada um de nós temos um sistema familiar, né? Que se comporta, que se forma de uma tal maneira. E aí é quando o processo de cada um, né? Nós somos todos diferentes, quando o processo de cada um é diferente, porque uns, né, alcançam os objetivos, os resultados, né, lá dos pedidos mais rápido e outros não. Eu tenho o ponto de vista que o meu processo, ele foi um pouco demorado, né, para manifestar coisas materiais, porque até então, o comportamento, algumas coisas eu tive bastante, né? Foi um processo bem intenso, né? De mudança de padrão, de pensamento, principalmente na crença de não merecimento, de relacionado a questões da família, né? Eu conto até no meu vídeo lá, acho que no meu primeiro vídeo lá do Expande Consciência, sobre isso. E aí, o quanto que as crenças, né, elas nos limitam. No meu ponto de vista, foi o fator principal. Eu lembro que até o professor, ele pergunta qual é o que você tem mais dificuldade, né? E eu sempre venho, né, em mente as crenças limitantes, né? As crenças sobre dinheiro, sobre merecimento, e aí a gente vai caminhando cada um no seu processo, né? Então, o quanto que a gente aproveita da ressonância é uma ferramenta, assim, maravilhosa. E aí é como o professor fala, é uma ferramenta de iluminação espiritual. É uma ferramenta muito incrível, muito incrível. Eu recomendo, né, que quem tiver interesse, né, que procure lá no site do professor Hélio e faça a ressonância. E assim, crie essa disposição, né, de expandir a consciência. É uma ferramenta muito incrível, onde a gente se desenvolve muito, muito, a gente recebe uma clareza muito grande das coisas, nos ajudam a caminhar, né, a desenvolver outras habilidades, e assim, é realmente incrível. E aí, o meu processo, assim, como eu falei,
Na questão material, né, foi bastante demorado. Por que que às vezes eu falo isso? Porque cada um vai se desenvolvendo no seu processo. E tem pessoas que na primeira onda já dá um salto de consciência muito grande, na segunda, né, segunda, terceira, e tem outras pessoas que não. Então a gente vai respeitando o nosso processo, porque é uma coisa que a gente vai vendo as pessoas, né, alcançar, né, resultados, e muitas vezes a gente não alcança e às vezes pode passar até pela nossa, né, pela nossa mente da gente desistir, mas que a gente não desista, né, porque vale muito a pena. E aí nós vamos fazendo os pedidos. Como eu falei, um dos pedidos assim que eu ouço as pessoas falarem, né, eu vejo alguns comentários nos grupos, que é a fusão com o todo, a frequência do buscar primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, né? Que o professor fala muito num vídeo, né? Que as pessoas não pedem, mas depois pelo que eu percebi, as pessoas começaram a pedir. E assim nós vamos entrando na frequência, nós vamos vendo que nós somos um só, né? Com a consciência, né? Ela inclui tudo e nós somos um só. Que nós estamos aqui individualizados para poder viver as nossas experiências, mas que quando a gente reconhece que nós somos um só, né? Que tudo é uma coisa só, nós vamos nos desenvolvendo ainda mais e vamos alcançando a fusão, entrando na frequência do amor maior. E aí eu tenho muito assim gratidão, porque quando eu conheci a ressonância, não foi ninguém que me apresentou. Eu fazia parte de uns grupos, né, de espiritualidade no Face. E aí, lá nos comentários, né, das publicações, as pessoas falavam sobre arquétipo, né, que arquétipos são, são as energias primordiais, né, do universo. E aí eu comecei a e aí eu comecei a ter curiosidade para saber. Algumas pessoas comentavam sobre, o Hélio fez no caminho das palestras, ele fala sobre arquétipo, ele tem vídeo, geralmente mesmo o professor ele tem alguns vídeos no caminho das palestras 2 sobre arquétipos, né? E é muito incrível, né, os vídeos, né, as informações que a gente tem também no caminho das palestras também, que é gratuito, né, para quem faz a ressonância. E aí eu fui pesquisando e eu descobri que tinha ressonância. Então logo eu comecei a fazer o caminho das palestras, comecei a assistir os vídeos incríveis, coisas que eu já imaginava que eu sabia, eu não sabia, e me abriu um leque muito grande, a minha consciência assim deu um boom, né, sobre as coisas, sobre mecânica quântica, que era uma coisa que eu já há alguns anos, né, em 2009 eu fazia um curso de mecânica. Eu perguntava muito para os professores sobre física quântica, mas era uma coisa muito nova, né? Ainda estava muito na teoria. E eu fiquei com aquilo ali. Então, quando eu descobri sobre a mecânica quântica, nossa, foi uma coisa assim muito incrível mesmo. Eu me apaixonei, fui fazendo o caminho das palestras, mas assim, o momento que a gente pede a ressonância, que a gente começa a receber as ondas, é um momento muito incrível. Você sente no corpo, tudo vai se ajustando, né? Tudo o seu campo vai se ajustando, principalmente quando você tá, né, aberto, quando você solta, que é o que o professor fala muito. Eu tive em alguns momentos esse soltar em relação a algumas coisas que foi leve, e em algumas outras coisas eu tive uma resistência, né, que eu não percebia, né, que hoje eu chamo até de uma resistência inconsciente. Depois eu vou vir falar melhor em outro vídeo. Mas é muito interessante, né? É muito incrível porque parece que tudo se abre,
né? Tudo parece que descortina algo. E eram coisas que eu não sabia, mesmo já tendo contato com a espiritualidade, né? Depois, em outros vídeos, eu vou falar mais sobre isso. Fico por aqui. Um grande beijo para vocês e até mais.